Professor, 2026, tu veio aparecer aqui na Aparecidense. Queria saber como que surgiu o convite, se o Zé, ele acabou facilitando a sua vinda para cá e como que foi esse período na Aparecidense? Quando a gente está no mercado, né, com o treinador, tu acaba enviando, né, e conversando com muitos empresários, executivos, né, as pessoas que te representam também fazem contatos e surgiu nessa troca, nessa reformulação da Aparecidense, o interesse. Em algumas reuniões eu apresentei meu modelo de trabalho, conversamos algumas vezes e através do Zé Carlos, né, que estava à frente disso, né, surgiu o convite, a proposta, fizemos essa aproximação. Conversamos, alinhamos muitas coisas com relação que a presidência desejava, o que a gente precisava para estruturar essa retomada. Afinal, se eu não me engano, foram 20 e poucos atletas que saíram do clube, atletas importantes, ficando só o Pedro Henrique, Uhum. alguns atletas da base, mas também que não faziam parte do elenco profissional, né? Então foi um time feito praticamente do zero, sendo que alguns atletas já estavam, né, dentro do escopo do clube, já com situação de pré-contrato do executivo anterior, das pessoas que estavam no clube antes. Aceitei, né, e acho que a Presidência é um clube tradicional, um clube que tem uma história, esses 40 anos aí de uma ascensão grande, né, esteve na Série C com situação de subir, e por vários fatores, né, acabou perdendo um pouco isso. Não foi fácil, né, desde o início, até mesmo nas reuniões de montagem ou de estruturar a pré-temporada, várias coisas de dificuldade foram surgindo, né? Várias informações que acabavam não se confirmando com relação ao que a gente desenhava. A gente, Uhum. uma adaptação contínua, né? Eu brincava que a gente acabou se tornando ali, tanto os atletas como a comissão, um pouco do mascote do clube, o camaleão, e se adaptando a tudo aquilo, aquela situação de informação que mudava constantemente, né, com relação ao investidor, com relação a onde seria a Sim. pré-temporada, com relação a como seria, a data de apresentação. Então, foi um turbilhão de informações. Eu acredito que a pré-temporada a gente conseguiu, mesmo que depois que se reduziu o prazo, né, de pré-temporada, em função do clube financeiramente e estrutural não ter condições de receber os atletas, a gente atrasou isso uma semana, próximos de 10 dias, e mesmo assim a gente conseguiu, né, não ter lesões, não ter situação de perder atletas e potencializar esses atletas. Com o passar das primeiras rodadas ali, a gente conseguiu competir, mas as vitórias não aconteceram, né? A gente teve 2 empates e uma derrota com o Atlético Goianiense, que a gente jogou, de certa forma, competitivamente contra o Atlético, né? Um gol de pênalti de um VAR ali, que depois no campeonato teve outra 8 vezes, né? De braço no rosto, enfim, o VAR não chamou a nosso favor. Mas chegou num ponto que tudo isso que vinha sendo construído e carregado durante a pré-temporada, da nossa parte, no campo, acontecia de certa forma, e paralelamente, a gente sabe que o campo é onde vai impactar tudo, o resultado é o que manda, né? Mas fora do campo as coisas não aconteciam, não andavam, né? Era inúmeras promessas, inúmeras situações assim, vai resolver isso amanhã, cultura do amanhã, e não acontecia. E isso foi criando, não digo O um amanhã desgaste. é aquele mês que tem 90 dias, né? E eu, cara, é uma coisa como atleta, nesse pós-carreira, e daqui a pouco pode ser que eu, como a gente estava falando, né, sobre novas gerações, sobre novos momentos, sobre tudo isso, mas eu não acredito, né, na falsa promessa, eu não acredito na desculpa, eu acredito no trabalho e no ser reto, falar a verdade. A notícia, sendo ela boa ou ruim, tem que ser falada em qualquer ambiente, tanto profissional como pessoal, e o quanto antes tu der ela, vai ser mais fácil contornar depois, e aí sim que entra o controle de gestão, a gestão das pessoas, gestão de ambiente. Mas quando tu começa, não, amanhã, semana que vem, vai ser assim, e não acontece, não acontece, não acontece, vai se criando uma cultura e do tanto faz e do entregar o que pode ser feito, né? Então, quando
chegou na situação de desligar um integrante da comissão que para mim era importante, e eu, diga-se de passagem, vale a pena salientar, eu fui sozinho, né, entendendo esse momento da Aparecidense. Ó, Renan, tem uma comissão técnica do clube que já estava, tem um profissional que a gente contratou, e a gente precisa só do treinador. Tentei ainda argumentar para ter mais um profissional daqui a pouco que já entendesse, né, não é por da questão confiança, mas que já entendesse um pouco da minha mentalidade, um pouco das minhas ideias, do meu modelo, para facilitar. E isso gera uma energia para quem está à frente gigante. Tem que mostrar para os jogadores, mas antes tem que construir com a comissão e convencer a comissão que aquilo ali para ser executado, o porquê, e para depois ir para o campo. Então tu acaba treinando e trabalhando e apresentando e convencendo dobrado, né? E a informação também fica um pouco mais lenta e perde um pouco, né? Porque não está tão claro às vezes a pessoa não entendeu bem e vai para o campo e isso replica menos, e é sempre a voz do treinador. Então, quando teve essa situação de desligar um cara que, na minha visão, me ajudava muito, com controle, com aplicação, por ministrar as cargas, né, da maneira que eu entendo e acredito, e nenhum jogo aí da Aparecidense, mesmo com a nossa saída, e jogando quarto e domingo, não tem como ter uma troca de, de metodologia, de processo grande para impactar na parte física. Tem a troca da mudança de ideias e situação tática do treinador, mas a parte física e do controle de cargas não tem como, né? Então, você praticamente recupera, potencializa alguma coisinha e vai para o jogo de novo. Então, eu acho que a minha decisão com relação a sair junto com o Jean foi assertiva, porque o Jean tinha grande impacto e era um grande responsável também por, dentro desse cenário de caos, a gente conseguir construir uma situação dos jogadores estarem bem, recuperarem bem e performar dentro dos 90, sempre numa crescente no segundo tempo, no final de jogo, em cenários adversos, né, muito pela parte física e pelo controle que a gente teve no início e na preparação para o estadual. Professor, eu sou muito próximo de alguns jogadores da Aparecidense e muitos te elogiaram, né? Fala que você é um treinador paizão, que gostou muito da sua metodologia de treino, principalmente na pré-temporada. Queria saber se, mesmo com sua saída, você acha que você saiu de. Podemos dizer que foi triste a sua saída? Você se sentiu desvalorizado pelo que você estava apresentando, e se você acha que foi o momento certo de você sair? Assim, Vitor, no momento certo, cara, eu tô no início de carreira, né? O que eu fiz como atleta e me abrem portas, me abrem contatos, mas de outra forma também tem aquela, né? Não, é um ex-jogador só, eu tenho que provar todo dia. Eu não obtive esse resultado no profissional ainda, seja no Barra. Foram 5 empates e acabei saindo, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Catarinense, quem não disputa a classificação acaba jogando para jogar o descenso, né? Playoff, né? E o mesmo grupo, praticamente, que a gente tinha montado ali, que foi, claro, ninguém monta nada sozinho, foi todo analista de mercado, executivo, comissão técnica como um todo. Mas a característica de atletas, os jogadores que a gente entendia que iam ser importantes, tanto no Catarinense como na D, se confirmaram depois. Na própria presidência, com uma folha ali de menos de 200 mil, a gente conseguir ser competitivo, e depois a comissão que assumiu, que foi a maior parte do campeonato, teve um mérito, né, da manutenção, se tivesse caído também, a gente fez só 3 rodadas, então a responsabilidade maior é de quem assumiu depois, mas a preparação da equipe, né, com jogadores, como eu falei, que saiu do zero, jogadores muitos que não tinham nem de campeonatos diferentes, situações totalmente oposto, que é um campeonato goiano. A gente conseguiu dar uma cara para a equipe, criar uma ideia, preparar esses atletas. Eu não digo que foi triste, mas eu queria terminar esse trabalho. Queria jogar o campeonato inteiro e finalizar esse ciclo aí, né? Mas ficou inviabilizado porque acho que a gente tem que ter também, acima disso, valores, né? Ter convicções. Foi um desgaste enorme para se pagar a primeira folha, falando para que era importante, porque o clube vinha numa situação de não cumprir com o grupo que estava antes, e eu tenho um lado da história, não sei o lado todo, então não posso Uhum. tomar o mérito,
mas já tinha um histórico, né? E tu recebe ligações no meio da bola de jogadores que saíram, pessoas ligadas aos jogadores, pessoas que olha, que vocês não vão receber. Eu falei, é muito importante ter esse primeiro pagamento, e o clube fez um esforço, pagou atletas, depois não tinha como pagar a comissão técnica toda, né, o staff, e foi uma nova peleja ali para conseguir isso, e que se conseguiu. Mas muitas situações assim não andava de dia a dia, as coisas não caminhavam bem, e quando o profissional está insatisfeito, vai impactar no campo, seja por resultado, ou na concentração dos atletas, ou até mesmo da comissão técnica. Então, chegou um ponto que não estava me fazendo bem, e eu não ia fazer bem para a Aparecidense também, de continuar sabendo que várias coisas não estavam no que eu penso como organização, como cronograma de horário, como estrutura básica, né? E quando eu falo isso, não é nada fora do mínimo, entendeu? De estrutura, né? É um local para treinar, é a grama cortada, é os horários, né? O horário que o ônibus vai sair para ir para uma concentração, a forma que vai ser feita a refeição dos atletas, quem vai estar, quem é o responsável por isso, né? Então, funções e atribuições básicas do dia a dia que a gente tinha muita dificuldade de fazer acontecer minimamente, né? E não é fazer acontecer em cima de capricho, né? Fazer acontecer em cima do que a gente acompanha minimamente aí, seja por literatura, seja por aprendizagem, seja por vivência, para fazer a coisa viabilizar. Então, esses jogadores da Aparecidense foram muito guerreiros de ficar até o final. Eu não tenho contato hoje com eles, né, para saber como acabou, se pagaram, se não pagaram, se melhorou, se piorou depois que a gente saiu com relação a essa organização. Mas no dia a dia eram inúmeros desafios que eles tinham que vivenciar todo dia e passar para poder chegar, e fico feliz que esse grupo conseguiu, no mínimo, deixar o clube da mesma maneira que a gente pegou com relação a calendário, né, com relação a colocação no Goiano, perdão, e tomara, fica a torcida, e o clube consiga retomar, né, a representatividade, a imagem, acima de tudo. Eu acho que o clube, né, a gente sabe, por que seja por resultado ou por notícias vinculadas, acaba perdendo um pouco, né, isso, e, e a gente só acredita que dentro da maneira que estava acontecendo, quando eu estava lá, é muito difícil isso acontecer, uma vez que, como eu falei antes, a cultura do postergar, do amanhã, do vai acontecer tal coisa, e no discurso era um, nas atitudes e na resolução desses problemas era outro. Vou te atualizar então, professor. Vão fazer 2 meses que a Aparecidense não paga os atletas. Eles permaneceram na raça mesmo, porque eles não queriam colocar no currículo deles um rebaixamento no Campeonato Goiano.